Legal, boa, Juan, boa. Deus te abençoe muito. A gente vai pro break, vocês guardem a pergunta, hein? Na memória. Guardem a pergunta e a gente volta no próximo bloco. E a enquete é o seguinte: a oração com poder depende de quem ora? Tem tudo a ver com a pergunta do Juan. 60% diz que sim, 40% diz que não. Eu vou pro intervalinho, mas eu volto no próximo bloco com mais Antenados na Geral, com a sua participação, com o seu envolvimento. Estamos ao vivo e eu te encontro no próximo bloco. Que beleza! Muito legal o nosso assunto hoje, falando sobre oração, falando sobre uma oração de intercessão, quando a gente ora por alguém, oração de vida devocional, quando a gente tem um momento com Deus, de comunicar com Deus, de ter relacionamento com o Senhor. E muito legal que você pode ligar, participar, estamos ao vivo. Legal, pastor Leomar, vou voltar com o senhor aí, com a ligação do Juan, na pergunta de que se Deus ouve a oração do ímpio. Eu me lembro logo do centurião, né? O centurião chegou para Jesus lá, foi falar com Jesus, né? Chegou, Jesus, estou com um enfermo lá na minha casa, né, e tal. Rapaz, você pegou a minha, né, rapaz? Poxa. É a resposta, né? Poxa, obrigado, rapaz. Agora ficou difícil. Eu ia usar exatamente essa questão, é bem lembrada a questão. E o que o Senhor Jesus responde? Olha, eu nunca vi fé igual a essa. Aqui eu não vi. Né? Porque a questão é, como eu disse no início aqui, tudo quanto pedidos em oração, crendo, recebereis. Eu era ímpio. Vou voltar aqui no teu testemunho, no meu testemunho de conversão. Eu era ímpio. Quando a irmã disse que, tô fumando, então não sei o quê. Cara, eu estava usando droga. Eu estava preso no poço, no fundo do poço mesmo. Estava expulso de casa pelos meus pais. Meus pais haviam me expulsado de casa, tamanho era o fundo de poço que eu estava seguindo. Entendi. Então, quer dizer, eu não tinha Deus. Minha família tinha me abandonado. E eu grito, Deus, se tu existe, faz alguma coisa na minha vida. E ele me ouviu. Então, acho que aí está respondido, não é, Juan? Acho que está bem claro isso daí. Mas passa, pastores, a questão também que é importante. Eu acredito que um pouco da consciência da pergunta do Juan passa pela cabeça de muita gente hoje em dia que acha que determinadas pessoas, eles têm a oração que resolve. Uma oração mais forte, uma oração diferenciada. Tem que ser fulano, porque fulano resolve, a oração dele é forte, a do outro é fraca. Já se criou isso na mentalidade de muita gente. É verdade. Olha, eu quero lhe dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está muito claro no livro do profeta Ezequiel. Tem um exemplo muito claro também lá em Jonas, quando Jonas tem a incumbência de ir até a cidade de Ninivita. E quando o povo recebe a mensagem de que seria punido por Deus, ele se veste de saco e joga um cinza sobre a cabeça. E Deus ouve a oração do povo ninivita. Mas tem isso muito. Infelizmente, as pessoas acabam padronizando a questão da oração e acabam se levantando os chamados profissionais da oração. Tem isso, pastor? Tem isso, os profissionais da oração. Tem isso, como aquele... Tem isso. É verdade. Como aquele que, pela sua entonação de voz, ou pela sua presença no palco, ou no púlpito, pela sua impostação ou sua presença, ele fosse emanar algum tipo de poder quando está orando. Eu quero dizer para você, ouvinte, que você pode entrar no seu quarto e orar ao Senhor. O ministério da oração, ele é universal. Deus conclama a todos a orar, a ter essa comunhão com Ele, né? A ter essa ligação com Ele. Então você não fique preocupado, poxa, eu tenho que ir à igreja porque obrigatoriamente o meu pastor tem que orar por mim, ou o meu líder espiritual tem que orar por mim. Minha irmã, meu irmão, clame ao Senhor, do seu jeito, da sua forma, mas com um coração que seja derramado perante o altar de Deus. E certamente o mais o Senhor fará. É um detalhe, Lincoln, que Jesus ele rasgou o véu. O que acontece com determinados líderes é que eles continuam colocando o véu. E trazendo sobre si né, aquela propriedade que não lhes pertence. São os sacerdotes, né? Exatamente. Então são líderes que se intitulam proprietários de determinados poderes especiais concedidos por Deus apenas a eles. E aí eu começo a olhar aquilo e começo a me sentir como alguém que não sou capaz. Eu não tenho aquilo que ele tem. E na verdade o reino de Deus é para todos. E a oração é quando Deus chama todos. Vinde a mim todos vós. Ele não diz assim, não, só você. Não, ele quer que eu me aproxime dele. E quando eu começo a me aproximar do Senhor, eu começo a entender que ele requer de mim algumas coisas.
de que eu ande por um outro caminho. Assim como Davi disse, olha, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E se eu estiver no caminho errado, que o Senhor me mostre. O relacionamento com Deus vai trazer para nós uma direção diferente. Então o que acontece é que às vezes as pessoas começam a intitular. Agora eu preciso sim na oração também buscar. A Bíblia fala que eu preciso interceder, que eu preciso clamar, que eu preciso buscar a presença dele, que eu preciso ter a santidade de vida, andar de acordo. Agora, eu não posso apenas pensar que a oração é simplesmente um fim na minha própria necessidade. Mas há um propósito de Deus, em que Deus nos orienta como no próprio profeta Jeremias. O povo queria sair da Babilônia de qualquer maneira. O povo queria fugir da Babilônia de qualquer maneira. O profeta diz assim, a palavra do Senhor para vocês é a seguinte, vocês vão casar aí, vocês vão construir aí, vocês vão orar pela cidade, para que haja paz na cidade, porque quando a cidade tiver paz, vós tereis paz. O que acontece é que existem lideranças que apenas levam a pessoa a ela buscar a necessidade dela. A pessoa, vem cá, não foram 10 os que foram curados? Por que só um voltou? Por que só você voltou? Então, às vezes, nós olhamos a oração como uma ferramenta só para atender as minhas necessidades. E oração não é algo que eu venha apenas ter aquilo que eu preciso. Oração é intimidade, onde eu começo a visualizar que o interesse de Deus não é apenas na minha vida, mas o interesse de Deus é na comunidade. Para que eu ore, e o próprio Paulo em Romanos diz que eu preciso orar pelo prefeito, pelo governador, eu preciso orar pelas autoridades, eu preciso orar pelas escolas, eu preciso orar pelos professores, eu preciso estar orando e intercedendo para que haja transformação, a intervenção de Deus, porque oração é reconhecimento da minha limitação e incapacidade. E quando eu me volto para Deus, eu não me volto só para Deus para pedir a respeito das minhas necessidades, mas eu peço a Deus que venha intervir, que venha agir no meio, na cidade, no meio do casamento, no meio da escola. Verdade. Então eu preciso clamar ao Senhor com este propósito, de não apenas focar de que a oração está aqui ou está ali. Eu vou algumas vezes a Israel, ano que vem, Deus permitindo, eu vou estar indo, e quando nós vamos até Israel, visitar Israel, e vamos até ali o Monte Sinai no Egito, levamos alguns pedidos de oração, nós não vamos com aquele aspecto de que é um local espiritual que se atenda. Nós vamos no sentido de aprendizado, de conhecer o local, estar conhecendo aquilo que a palavra de Deus diz, conhecimento com outras pessoas ali. Então, alguns pedidos que nós levamos, as pessoas receberam mães na igreja que estavam orando há muito tempo para que engravidasse, outros com portas de emprego. Então não é aquela pessoa que ora, não é aquele local específico, mas eu preciso também buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então eu posso ir para Israel? Posso. Eu posso ir lá para a igreja? Posso. Eu posso entrar no meu quarto e clamar? Posso. Mas vai depender da minha motivação. Entendi. A gente está com a ligação do Enoque, do Rio de Janeiro. Alô, Enoque. Alô, Lincoln. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, querido? A todos aí. Pode falar. Bom, eu gostei do pastor Henrique dizendo só que Daniel clamou, orou e foi para a Cova dos Leões. E foi para a Cova dos Leões, né? Orou. Uns 5 meses atrás aconteceu aqui no Brasil. Esse pastor clamou,